Instagram, tá? Enquanto a conexão, boa noite. Boa noite, estava conversando com o pessoal aqui do YouTube. Pessoal do YouTube, vem pro Instagram. Boa noite a todos. Estão chegando mais uma live para falar de tabagismo. Hoje eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. O convidado vai ser top das galáxias, né? Vai ser muito bom, acho que todo mundo vai aproveitar, porque vai ser uma palestra bem abrangente, um bate-papo, mas o convidado é top, vocês vão ver, já já estou chamando ele. Eu só vou terminar falando aqui pro pessoal que está no YouTube, @Feliz Sem Tabaco, vão para o Instagram, tá bom? Eu vou derrubar a live aqui, depois eu salvo essa live para não ter problema de cair, eu salvo a live e jogo pro YouTube, depois vocês vão consumir lá no YouTube, tá bom? Porque as primeiras deu muito travamento, então agora eu vou deixar salvo apenas aqui eu vou salvar no Instagram e depois eu mando pro YouTube, tá bom? Tô derrubando a conexão aqui, todo mundo lá pro Instagram. Tchau, tchau. Até o Instagram, vamos pra lá. Pronto, gente, eu vou procurar agora o Fernando aqui. Vamos ver se eu acho o Fernando aqui. Nananana. Eu não sei como é que é esse botãozinho aqui. Esse aqui é de pergunta. Eu ainda tô muito esse negócio de fixar aqui. A Juliana ficou de me avisar o que era para fixar aqui. Aqui, achei. Vamos lá. Vamos lá, que não podemos perder nenhum segundo do Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Tudo ótimo, melhor agora. Ah, melhor agora. Puxa vida, que bom. Primeiramente, gostaria de te agradecer muito o seu tempo, que é o nosso bem mais precioso. Imagina a correria que você deve estar aí e queria te agradecer mesmo essa presença aqui nas lives, porque eu cheguei a assistir uma parte do que você apresentou. Deixa eu apresentar primeiro o Fernando. E o Fernando, ele é estrategista comportamental, né? Na verdade, eu não sei, eu queria até que você introduzisse um pouquinho o assunto, porque eu acho tão fundamental essa história de coach e que hoje tem se deturpado um pouquinho, né? Isso, Fernando, uma coisa muito demais. Você tem uma experiência de mais de 20 anos nessa área, estudou fora do país, enfim, eu queria que você se apresentasse um pouquinho o que você faz lá, eu como bom aluno, né? E assim, novamente, só para te introduzir alguns convidados meus, eu falo que além do Fernando ser um dos meus mentores, eu sou um aluno e estou aqui, ó, Fernando, né? De posse aqui, tá sempre na mão, exato. Então, assim, com integridade total, assim, não existe nepotismo, existe sim meritocracia. E eu realmente fui transformado nos seus cursos, que eu realizei 2 deles, e até fiz um vídeo, tá lá no meu Facebook, para quem quiser assistir, logo depois que eu fiz o S1, e eu acho que nesse momento, desenvolvimento pessoal é fundamental. E eu não tenho dúvidas, a gente vai poder falar um pouquinho mais, vou abrir a palavra para você, que muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu tive a estabilidade necessária depois que eu fiz os seus cursos, é fato, né? Então, queria te agradecer a presença, queria te agradecer a mentoria e já emendo com uma pergunta, por que é tão importante ter um mentor? Boa noite. Muito bem. Bom, eu já te respondo. Dentro da nossa live, vai ter um momento que eu vou falar sobre mentor, tá ok? Eu Show. vou, eu vou falar sobre o mentor. Mas agradeço o convite, Márcio. É um prazer estar aqui. Eu já te falei em outros encontros nossos. O seguinte, conte sempre comigo. Então, reforço aqui, conte sempre comigo. E quando eu digo isso, não é da boca para fora, tá bom? Você sabe que acho importante a gente entender, você fala que existem vários modismos aí sobre comportamento. O seu áudio tá ok para você aí? Tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir numa boa. Tá. Pessoal, tá ouvindo direitinho aí? Quem tiver, dá um positivo se o som tá chegando legal dos dois, por favor.
Ah, já Mas, tá, já botaram lá uma mãozinha, tá bom. legal. Então, eu acho que uma coisa importante, né? Existem hoje alguns modismos aí sobre a área do comportamento humano, desenvolvimento de pessoas, né? Eu acho que um ponto importante, né? Nós estamos no mercado há 40 anos e eu estou há 20, né? Eu acho que nenhuma empresa se constitui, cresce e toma proporções e se mantém durante 40 anos no mercado se não entrega algum trabalho bem feito com seriedade, né? E é assim que nós construímos a nossa família, a nossa empresa. Esse nome estrategista comportamental, eu já vou explicar um pouquinho isso, porque a gente vai entrar acho que vai fazer muito parte do assunto. O ser humano, ele tem estratégias naturais, tá bom? Tanto para colher frutos bons, quanto para colher frutos ruins, tá bom? O que são estratégias? O que é um estrategista comportamental? É entender que para a gente atingir algum resultado bom ou ruim na vida, existiu um plano. E esse plano envolve comportamentos, decisões, comportamentos repetitivos, procrastinações, crenças limitantes, verdades que eu tenho sobre a vida. Então, para você chegar, eu vou dar um exemplo aqui, para você aumentar o seu peso corporal, houve uma estratégia comportamental, uma sequência de ações e decisões tomadas todos os dias que te levaram àquilo. Para você reverter esse resultado ou ter um resultado melhor, você tem que redesenhar as estratégias comportamentais através de pequenas mudanças, comportamentos repetitivos, novas decisões, para chegar a um resultado melhor. Então, uma estratégia comportamental, um estrategista comportamental, nada mais é do que alguém que ajuda, primeiro, a trazer mais luz, clareza, quer dizer, entender aonde você está. Te ajuda a enxergar coisas que você não está enxergando. Te ajuda a assumir dores que você está negando. Então, quando você joga essa luz, você toma consciência. E depois, a partir daí, um estrategista ele nunca vai dizer o que você deve fazer, mas ele vai encontrar os melhores caminhos para que você tome novas decisões dentro da sua ecologia sistêmica, né? Dentro daquilo que é importante para você, e encontre resultados que você almeja. E eu acho que esse bate-papo nosso aqui, a gente vai falar um pouco de estratégias comportamentais, e para mim uma das estratégias comportamentais mais fortes, que eu acho que é o meu trabalho, é levar as pessoas a tomar decisões. Porque nós temos um treinamento, né? Você conheceu alguns deles, Márcio, mas, por exemplo, não adianta você passar um fim de semana ou um ano estudando conosco se cada vez que você sai do curso ou do treinamento, você não toma decisões novas. Então, eu acho que o nosso maior papel dentro de um treinamento é provocar mesmo, é provocar as pessoas a tomarem decisões. Porque são as decisões que você toma que vão fazer a diferença. Então, não adianta procurar um nutricionista, o melhor do Brasil, e pegar todas as dietas e toda a estrutura que ele vai montar para você e não decidir fazer nada diferente com aquilo na mão. Então, eu acho que dentro do tabagismo também, você pode me interromper, mas eu acho que a grande chave começa numa decisão, né? A decisão de querer mudar, a decisão de fazer algo diferente. E depois, sim, buscar as estratégias, as mentorias, os especialistas, né? A gente vai falar disso um pouquinho. E ainda assim, não é somente a estratégia que vai fazer você mudar ou parar, e sim a decisão da mudança daquele dia em diante. Então, tem uma frase, pode falar. E o que faz uma pessoa mudar? Já entrando um pouquinho no aspecto da aula. Eu vou fazer o seguinte, Márcio, eu vou falar um pouquinho de decisão no presente, no passado, no futuro, mas antes de fazer o que faz uma pessoa mudar, porque eu acho que isso a gente vai lá na frente, lá no final, né, a gente tem que deixar a cereja do bolo, né? Mas mais tão importante quanto é entender o que me impede de mudar. Porque querer mudar, todo mundo quer. Todo mundo gostaria de tomar uma decisão, mas o que me impede? Então, eu vou deixar hoje aqui, com todo carinho dos nossos ouvintes aqui, mas eu vou deixar provocações, né? Provocações, e se alguma servir para alguém, é importante. Mas uma delas é o seguinte, tem uma frase muito importante sobre mudança. Diz o seguinte: mudar é difícil, mas se acomodar é fatal.
E em várias áreas da nossa vida existe algo que a gente chama de um ponto de inflexão. A gente tem que entender que chega um momento na nossa vida, cara, e isso são frases aí populares, né? Ou muda ou morre. O Televisão Pai diz ou muda ou dança, quer dizer, ele fala mudança. Ou você muda ou você dança. E mudar é difícil, mas a gente tem que ter a consciência que não mudar às vezes pode ser fatal. E pode ser fatal para um relacionamento, pode ser fatal para um negócio, pode ser fatal para a minha própria vida. Porque os comportamentos repetitivos que eu já sei que não fazem bem para a minha saúde física, emocional, financeira, afetiva, se eu não tomar a decisão de fazer uma mudança, é fatal. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram quando já aconteceu algo. Aí tem que retomar, né? Então, mas a grande estratégia de um bom coach também é ensinar as pessoas a serem preventivos, quer dizer, é terem comportamentos e tomarem decisões mais direcionadas, é isso que a gente vai falar já já. O grande guru do coach, ele diz o seguinte, né? Ele diz que são nos momentos de decisão que o meu destino está sendo traçado. Eu acho que você, quem está nos ouvindo aí, sabe que se você fizer uma retrospectiva da sua vida, as maiores conquistas, as grandes viradas de chave foram em momentos de decisão. Foi em momentos onde você fala assim, agora chega, daqui em diante eu não aceito mais. A partir de hoje tudo isso vai ser diferente. E aí, meu amigo, aí encontrar o método, a fórmula, o mentor, o seu guru, o seu guia, o nome que as pessoas dão e seguir as estratégias, né, para mudança. Mas é o seguinte, uma coisa eu posso já dizer a você, Marcinho. Ter uma decisão ou tomar uma decisão é melhor do que não tomá-la, tá bom? A posição mais difícil emocionalmente falando em comportamento humano, é a indecisão, tá? Porque o momento de indecisão, não, ele consome fisicamente, emocionalmente energia. Quando eu estou indeciso sobre parar ou continuar, fazer ou não fazer, ficar ou sair, são momentos aonde toda aquela minha energia de vida, aquela energia vital que eu tenho para ser criativo, para produzir melhor, para entregar a minha melhor arte, o meu trabalho, ela está sendo consumida sem você perceber. Você não escolhe. Você já viu alguém falando assim, ô fulano, para de pensar nisso. Se desse para parar de pensar, eu pararia. Tá? Mas a indecisão é um momento onde é um carro andando com freio de mão puxado. Porque a energia da vida está fluindo, você não consegue parar o tempo. Fala assim, olha, eu vou parar a vida um dia inteiro, 2 dias, um mês, um ano, e vou ficar aqui pensando. Não, a vida está fluindo. E um dos pontos que impede, um dos que a gente vai falar aqui, impede as pessoas de tomar decisão, simplesmente é o medo. É o medo do que ele vai ter que abrir mão. É o medo do que vai ficar para trás, né? Porque toda decisão tem um preço a pagar, né? Tem frases de vovós aí, de papais, né? Toda decisão uma renúncia, né? Toda mudança uma renúncia. Então, para ter algo novo, você vai ter que renunciar de algo velho. E uma das coisas que realmente impedem as pessoas... Então, se você tem que tomar uma decisão, meu amigo, vamos lá, já vamos pensar aqui o seguinte. Se você for pela direita, inevitavelmente você vai ficar pensando em tudo que você perdeu por não ter ido para a esquerda, ok? Se você decidir ir para a esquerda, inevitavelmente você vai perder tudo que você vai ficar pensando em tudo que você perdeu por não ter ido para o outro lado. Então, todos os caminhos terão algumas perdas. E no decorrer do nosso bate-papo, eu quero ajudar aí você a encontrar como você avaliar as menores perdas ou minimizar aquilo. Mas não tem nada mais impeditivo de uma tomada de decisão do que o medo. Tá? E o medo, ele pode nascer do seguinte... Eu vou falar um pouquinho do passado. Se quiser me interromper, fica à vontade, tá, Márcio? Ok, vamos lá. O medo, da onde nasce também esse medo das decisões, né? Porque decisões nós tomamos o tempo todo, o dia todo, o momento todo. Algumas maiores, outras menores, tá? Tem uma frase que diz o seguinte, é um pressuposto, né? Ele diz o seguinte, nós sempre fazemos a melhor escolha que temos naquele momento. Então tudo que nós escolhemos é o melhor para aquele momento que eu estou escolhendo.
E grande parte das decisões que nós tomamos, muitas vezes, nos geram arrependimentos. Mas perceba que toda decisão que você julgou que não foi boa ou não foi a melhor, percebe que pela própria linguagem ela está sempre no passado? Eu me arrependi. Eu não deveria ter feito aquilo. Poxa, aquilo me trouxe danos. Olha quantas coisas ficaram para trás. Então, e por que esse arrependimento da decisão, ele sempre aparece no tempo passado? Porque lá no passado, eu só percebi o que era melhor ou não, o que poderia ser bom ou ruim, um tempo depois, quando eu cresci, eu amadureci. Então, hoje, eu olho para o meu passado e olho que alguma decisão pode não ter sido a melhor que eu tomei naquele momento. Mas naquele momento, com a idade que eu tinha, o momento que eu vivia de vida, os conhecimentos que eu tinha, meu desenvolvimento emocional e financeiro, seja qual for, foi o melhor que eu fiz naquele momento. Então, por que eu te falo isso hoje? Porque para que a gente não tenha medo de tomar novas decisões, para que a gente não tenha medo de fazer mudanças, porque qualquer decisão que você tome hoje, no momento que você está tomando, é a melhor. É o que você sabe fazer com isso. E aí talvez você decida, e aí talvez você busque um mentor, um curso, novas estratégias, e depois desse caminho você fala, poxa, eu preciso mudar. Então tem duas coisas que daqui a pouquinho eu quero chegar. Primeiro, tira o peso das decisões passadas. Tira o peso. Tudo que você decidiu a qualquer momento da sua vida foi o melhor que você tinha naquele momento e ponto. Agora, então, isso tira um peso e talvez motive você a entender que qualquer decisão que você faça agora está correta. Porque você está baseado no que você conhece, no que você sabe, tá bom? Muito bem. E o que é um dos impeditivos, né? O que é um processo de mudança, Marcinho? Um dos maiores impeditivos da mudança é uma das necessidades psicológicas humanas, né? Existe uma necessidade psicológica humana, é a necessidade da certeza. Então, o ser humano, muitas vezes, toma decisões baseadas naquilo que ele já conhece, naquilo que ele sabe o que vai acontecer. E o que eu quero dizer? Muitas vezes estamos num lugar que não queremos estar, temos comportamentos que eu não gostaria de ter, eu sei que as consequências não são as melhores, que existe um outro lugar melhor para eu estar, mas aqui eu conheço. Ou seja, a pessoa tende a fazer a opção pela zona de conforto. A maior tendência dela é tomar a decisão mais confortável. Sim, porque o ser humano ele se move por duas ações, né? Ou em busca do prazer ou para fugir da dor, tá? Só que, assim, mas a zona de conforto às vezes não está gerando alguma dor. Assim, até tá, mas é conhecida. Eu sei lidar com ela. Eu já conheço, eu conheço essas dores, tá? E o ser humano é muito imediatista e ele não consegue entender muitas vezes que às vezes essa pequena dor no momento presente, né, é até um prazer, né? Eu vou colocar até o tabagismo, né? Então, muitas vezes o cigarro, ele é um prazer imediato, né? Só que a gente não entende que os prazeres imediatos na minha zona de conforto, porque é mais fácil fumar um cigarro, muitas vezes, do que eu lidar com uma situação emocional. Eu fumo um cigarro e resolvo o meu problema. Então, eu achei uma... E aí eu reforço, tudo bem, se é assim que você faz hoje, é o melhor que você sabe fazer e tá tudo bem. Se você ainda... tá tudo bem no sentido de entender que... agora, entenda, esses prazeres a curto prazo, somados, vão dar um prejuízo a longo prazo. Agora, se você tem coragem de enfrentar uma dor a curto prazo, o que é uma dor a curto prazo? É mais difícil eu enfrentar o que me leva a fumar do que puxar um cigarro. Então, mas qualquer dor que eu decida enfrentar a curto prazo, hoje vai me trazer um benefício enorme a longo prazo. Então, o maior ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar, que trabalha nos nossos cursos e treinamentos, é trabalhar a incerteza, né? Assim, tirar da zona de conforto, ter coragem de dar o passo, dar um passo no que você não conhece, né? E a zona de conforto, muito bem colocada por você, Márcio, eu chamaria de zona do limbo, né? Porque não existe crescimento emocional, não existe crescimento financeiro, não existe prosperidade numa zona de conforto. Quer dizer, ali
eu chamaria de zona do limbo, é fazer todos os dias a mesma coisa do mesmo jeito. Agora, qual que é o caminho de uma mudança? E aí eu vou passar 4 estágios e cada um que está ouvindo, né, pode entender qual que é o seu. Então, é o seu estágio até mesmo, se você tá, bom, eu fumo, gostaria de parar de fumar. Ou eu fumo, não penso em parar de fumar. Eu não sei qual o cenário, mas qualquer cenário de mudança, o primeiro estágio que alguém pode estar, né, é o estágio da negação. Então, nós negamos. Nós negamos que... então, o que é zona de conforto? É negar. Todas as evidências estão dizendo o que está acontecendo. Então, eu vou puxar aqui o tabagismo, mas podia ser situação financeira, qualquer uma. As evidências, os estudos, todos eles comprovam algo que é real, é palpável, mas eu nego. E quando eu nego, eu encontro desculpas maravilhosas que você já deve conhecer. Como, por exemplo, a minha avó. Minha avó fumou até os 80 anos, era cheio de saúde. Isso é negação. Isso é negação. E quando eu estou em negação, é porque já existe um movimento meu querendo mudar e eu não sei lidar com isso ainda. Então, eu prefiro negar. A pessoa está devendo, a conta está no vermelho, o cartão já está estourado, e ela fala assim, não, tá tudo bem, o mês que vem eu vou acertar esse problema. Você vê que o relacionamento, as evidências mostram o contrário e a pessoa continua dizendo que está tudo bem. Então, quem está em processo de negação é porque está em zona de conforto. Eu não quero mudar, então eu nego o meu problema. Tá? Depois da negação, muitas vezes vem uma consciência, vem uma luz, as evidências começam a se tornar fortes. E a pessoa fala assim, poxa, eu preciso mudar. Ela começa a entender que precisa mudar. E um outro estágio é o da procrastinação. Então, alguns que estão nos ouvindo aqui talvez ainda estejam no estágio da negação da mudança. Eu não preciso mudar. Outros estão ainda na procrastinação, já entenderam que precisam, mas olha, uma hora eu vou procurar um médico, uma hora eu vou procurar um especialista, segunda-feira eu ligo, depois dessa live talvez eu entre em contato, e ela vai procrastinando. E aí talvez a procrastinação, ela fala assim, tá bom, vai, eu vou fazer. Mas ela ainda pode cair no terceiro golpe, no terceiro estágio, que é o da terceirização. Então, quando eu tenho um processo de mudança, eu primeiro nego, porque aí eu fico na zona de conforto. Segundo, eu procrastino, porque eu fico na zona de conforto. Terceiro estágio, eu começo a terceirizar. Poxa, mas se não for isso, se não for aquilo, eu não tenho dinheiro para pagar um especialista, eu não tenho. E ele começa a encontrar várias formas de jogar a responsabilidade na mão de alguém. E aí vem o terceiro estágio, que é o da mudança, né? Aí quando ele toma uma decisão, e muitas vezes pela dor, não é pelo amor, né? A decisão vem e aí ele talvez mude. Então, decisões, Márcio, são tomadas são pequenas mudanças que levam a uma decisão, ou existem fatos radicais que levam a uma mudança do dia para a noite. Eu digo que o tamanho da decisão de mudança ela é proporcional ao tamanho da dor. Eu acredito que você já deve ter... decisão dói, né? Dói. E eu acho que, mais do que nunca, olha, o Márcio colocou muito bem, tomar uma decisão dói. E dói para todo mundo, tá? Decidir sobre um relacionamento dói, decidir sobre uma profissão que eu quero mudar dói, decidir mudar de qualquer coisa dói, parar de fumar dói, parar de comer e se alimentar melhor, isso dói, tudo dói. E aí, Márcio, eu estava conversando com uma pessoa informalmente, né? Sobre uma consultoria, até algo dentro da empresa, né? E eu falei para a pessoa o seguinte, eu falei assim, olha, ele falou assim, Fernando, essa mudança aí no seu negócio talvez vai gerar algum desconforto e alguma dor, né? Eu falei, meu amigo, agora é a hora porque tá doendo. Já tá doendo, né? Agora, cara, a pior coisa que a gente faz para nós mesmos é estar sentindo a dor e negar. E dizer que não tá doendo, e fingir que não tá doendo, e empurrar isso para frente, é ficar convivendo com essa dor, tá? Então, esse é um processo de mudança que pode levar dias, meses ou anos, ou radicalmente, né?
vai proporcionar uma dor. Algumas pessoas levam tempo para entender o quanto o tabaco pode ser prejudicial à sua vida, à vida de quem está ao seu redor, mas vai num processo. Outros, quando perdem um ente querido, em função do tabaco, no dia seguinte pode tomar essa decisão também. Então, percebe que ela pode ser... eu não estou falando que a mudança vai acontecer, mas a decisão. Alguns levaram 1 ano para... Chega. Outros decidiram lentamente. Agora, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ou se a gente pode passar para as partes práticas e mais racionais de decisão. Eu acho que, assim, trazendo um pouquinho para a parte do tabagismo, que é lógico que é um negócio bem mais complexo, né, para a pessoa tomar essa decisão, porque a partir do momento que a pessoa, normalmente, ela começa a fumar na adolescência, então ela tem várias dependências químicas, físicas, psíquicas, então tem muita coisa envolvida. As crenças, né? Então, assim, muitos chegam lá e falam assim, não, mas na minha família todo mundo fuma. Então, ela fica com aquela crença de que é isso aí mesmo e vai levando e não tenta procurar tratamento. E a gente também tem esse processo. Isso que você falou da negação, que é o paciente não contemplado, muito que as pessoas acham que o tabagista está totalmente consciente a respeito do cigarro, de todos os malefícios. E, assim, tem estudos mostrando que, por exemplo, na China, um estudo de 2016 mostrou que 30% só sabia que tinha relação com câncer de pulmão. Então, assim, por mais que pareça que todo mundo sabe disso, e vem uma série de negações. Aí, quando a gente joga algum tipo de conteúdo na internet, aí vem os comentários, pronto, agora vai falar que tabagismo é doença agora. Tabagismo é doença agora. Ou seja, a pessoa vem negando. E a informação, ela entra da forma que ela quer, né? Nós consumimos, nós somos consumidores, né? Os nossos olhos consomem, nossos ouvidos consomem, né? Então, o tempo inteiro consumindo esses conteúdos. E aí a gente vai formando toda a nossa, ao longo da vida, né? Nós vamos nos moldando em cima do que nós vamos consumindo. A mesma coisa com a boca, né? Se eu coloco coisa boa para dentro, eu vou ter coisa boa. Se eu coloco coisa ruim, eu vou ter coisa ruim. Mas eu acho que o não contemplado é o mais complicado. Falando da parte técnica do tabagismo, Fernando, quando a gente tem aquela pessoa que nega. Ela não quer parar, ela chega no consultório e ela fala assim, doutor, eu adoro fumar. Fumar é muito gostoso. Então, ele já vem metendo os 2 pés no peito do médico e o médico, opa, pula fora. Então, essa fase de negação, que ele está negando tudo, apesar de conhecer, ele nega. Então, ele está não contemplado. Quando eu já pego numa fase contemplada, que ele conhece, que por algum problema ele já quer mudar, o sentido da mudança já é diferente. Então, a gente tem um leque muito grande dentro do tabagismo, que assim, é desde pegar o cara não contemplado até o cara que está pronto para ação. Aquele cara assim, doutor, eu vim aqui para parar de fumar. Então, essa decisão de mudança, isso que a gente vai falar que serve para tudo, é justamente para tentar pegar o leque todo, né? Como é que ela toma esse processo de decisão? E dentro dos processos que eu coloquei muito, dos processos que eu aprendi dentro com vocês, a gente coloca esse processo de tentar acelerar a mudança. Quando você leva pessoas para um processo de imersão, você vai fechando peças na cabeça dela que ela mesmo, você vai dando informação, vai dando input, ela processa, fala, caramba, é isso, eu preciso tomar essa decisão. Então, mesmo o cara não contemplado, e a gente já teve isso dentro de grupos, um advogado que veio completamente falando assim, eu gosto de fumar, não sei o que eu estou fazendo aqui, e ele começou a entrar no processo e ele virou do 8 para 80 e parou de fumar no processo. Então, ou seja, o leque é aberto e a gente precisa saber ativar esse processo de decisão e mudança. E aí, essa é a ajuda que eu quero que você vamos para a prática. Sim, porque a decisão e a mudança não o torna algo. Quer dizer, mas enquanto não existir esse chega, eu quero mudar, método nenhum vai funcionar. Então, elas trabalham juntos. Mas o dia que eu decido mudar, assim, hoje chega, no dia seguinte você continua sendo um tabagista. É aí que a decisão, ela te leva a fazer o quê? É a decisão de fazer aquilo que tem que ser feito para chegar a algum lugar. Então, você percebe que as coisas, elas andam juntas? Você fala assim, chega, eu não quero mais. Cara, mas você ainda é um. Então, você precisa, aí sim, você precisa de um processo de mudança para se tornar. Não adianta eu falar assim,
eu tomei a decisão, amanhã eu vou ser o melhor músico do mundo. Não, tem uma longa estrada pela frente. Mas a maior decisão que a gente pode tomar, Márcio, é fazer o que tem que ser feito. E tem uma pesquisa aí que foi realizada com 100 grandes empresários de sucesso, e eles perguntaram para eles assim, o que você julga que é ser inteligente? E 84 deles, mais ou menos, responderam algo muito parecido com isso. Ser inteligente é fazer o que tem que ser feito, a hora que tem que ser feita para eu chegar onde eu quero chegar, né? Então, é importantíssimo. A decisão é eu vou fazer o que tem que ser feito, tá? E às vezes é nesse momento que a gente tem que trabalhar juntos. É um conjunto, né? Vamos lá. Alguns caminhos, se você quiser tomar decisões para dicas práticas, né? Uma coisa importante antes, para fazer uma mudança, né? É você ter muito claro um objetivo definido, né? É saber aonde você quer estar, aonde você quer chegar, né? Então, se você, por exemplo, se eu estou falando da área da saúde, é olhar para você lá na frente e ver como você gostaria de estar, você gostaria de estar saudável, a forma, né? Não importa como. Então, ter um objetivo claro e definido me ajuda a tomar decisões e fazer mudanças. Porque se eu não tenho um objetivo claro e definido, qualquer caminho me serve. Então, qualquer mudança, eu não sei nem por que eu estou mudando. Tem a máxima, né? A máxima do cara que entra no elevador e a sensorista fala assim, qual andar, senhor? Ele fala assim, tanto faz, eu já entrei no prédio errado, né? Então, e é isso que eu vejo muitas pessoas, Márcio, caminhando sem saber para onde ir, né? Então, alguém colocou aqui, estipular metas é um bom caminho? Sim. E não precisa ser metas, aquele processo de meta, mas você saber para onde você quer ir, onde você quer chegar. Por quê? Olha que interessante. Quando eu defino um objetivo para mim, seja físico, emocional, financeiro, toda vez que eu fizer uma escolha, é simples, pessoal. Se você tem um objetivo definido, todas as vezes que você fazer uma escolha, a pergunta é: essa escolha me aproxima ou me afasta de onde eu quero chegar? Tá bom? Então, se eu decidir que minha meta é ir para o Rio de Janeiro, toda vez que eu tiver que escolher um caminho, eu vou escolher sempre aquela estrada que me conduza para o Rio de Janeiro. Bem simples, eu escolhi ter mais saúde física, ser mais saudável. E aí eu vou olhar, na hora de eu vou ter um sorvete e uma maçã. Espera aí, qual dos dois me aproxima mais do objetivo que eu tracei? Então eu sempre vou ter duas escolhas ou três. Então quando eu sei onde eu quero chegar, eu olho com mais facilidade para os caminhos e falo, esse é o melhor. Mas eu também gosto de falar algo importante, Márcio. Eu sou muito contra o radicalismo, né? O radicalismo é o seguinte. Então, se eu decidir ter uma vida saudável, então, sempre que eu tiver uma escolha, eu vou sempre escolher o caminho que me leva mais rápido para lá. Então, sempre que eu tiver que escolher, eu vou escolher maçã, nunca o sorvete. O ser humano não funciona assim, nós também vivemos de prazeres, né? Então, o mais importante é de que de cada 10 escolhas, que 8 ou 7 você escolha a maçã e 2 ou 3 o sorvete, porque isso faz parte da vida, né? Então, são pequenas mudanças de pequenos hábitos, mas sempre perene, né? Se permitindo também. Tomar o sorvete sem culpa, né? O dia que eu decidi tomar, eu tomo. Eu sei, olha, Fernando, mas o sorvete vai te afastar do seu objetivo. Só hoje não. Todos os dias, sim. Hoje não. Até o momento onde a maçã faz parte da minha vida. E eu nem lembro mais do sorvete, né? Olha lá, alguém colocou dosar, isso é o segredo. Sim, é o segredo. E é o segredo de a gente ir criando um novo hábito. Porque, assim, eu trocar um hábito de uma hora para outra é muito radical. Agora, eu acumular um hábito, eu somar um hábito ao outro e aos poucos ir aumentando um novo hábito, eu vou ecologicamente nem percebendo que eu estou me desligando do outro. Uma coisa importante também, assim, tomadas de decisões, eu gosto de falar tem um tópico muito usado aí, o mindfulness, né? Que é você estar muito presente. Então, muitas vezes a gente tem hábitos e decisões inconscientes, como pegar um cigarro e acender, pegar um snack e comer, sem pensar o que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, se você percebe esse movimento que vai te levar a fazer algo, isso é mais profundo, mas aqui, resumidamente,
Se você fizer 3 respirações bem profundas, inspirar pelo nariz, segurar 1 segundo, soltar pela boca, 3 vezes, bem tranquilo. Você volta para o seu centro, você começa a ter um diálogo interno mais adequado, você não está sendo impulsivo, você não está sendo levado a tomar uma decisão por um impulso. Então, eu tenho certeza que se você está buscando, né, por exemplo, parar de fumar ou se alimentar melhor, muitas vezes você tem um impulso. E com 3 respirações mínimas, ali vem uma voz interna e ela te fala o melhor caminho, porque a grande sabedoria está dentro da gente. A grande sabedoria está aí dentro. Tem quase que uma voz gritando, faça isso, não faça aquilo. Então você respira e passa. Ah, Fernando, mas aí, quando eu percebi, meia hora depois eu fui lá e fiz. Ok, mas pelo menos aquela meia hora atrás você não fez. Então, Exato. aos poucos Isso é bem claro para fumantes, Fernando. Isso aí é quando você dá essa dica de você entenda que a sua fissura em 5 minutos ela cede. Se você mudar um pouquinho o hábito que você estava fazendo sempre, você, depois do almoço eu fumo um cigarro. Porque o tabagismo ele faz diversas associações desde a época que ele começou a fumar. Porque quando eu tô com raiva eu fumo. Porque quando eu vou pro happy hour eu fumo. Depois do almoço eu fumo. Depois do café eu fumo. Então ele vai fazendo essas associações. Mas quando você quebra isso e dá esse processo de respiração mesmo que você falou, ou fala que em 5 minutos, eles têm vários relatos. Eu falo assim, nossa, é mesmo, essa dica é fundamental no processo de cessação. O mindfulness. A gente não tem tempo para aprofundar, mas são os gatilhos, né, que a gente tem, né, os gatilhos de comportamento. E o mais importante para todos nós aqui, quando eu respiro, eu volto para mim, eu volto para o meu centro, eu me conecto com a minha sabedoria, com aquilo que eu sei que é bom para mim. E por mais que eu posso fumar, eu posso comer coisas erradas, lá dentro eu sei que está errado. Então, quando eu tomo essa respiração, eu tomo posse das minhas decisões. Eu não estou sendo mais movido por um gatilho, né? A Sandra coloca, é o autoconhecimento. É isso mesmo, Sandra. Não existe nada melhor do que para tomar decisões coerentes, para chegar em caminhos que você gostaria de ser, ter ou fazer, do que se autoconhecer, escolher melhor as suas decisões, né? Treinar habilidades, treinar emoções, tá? Tem outro aqui, eu vou fazer a lista aqui para você, mas uma coisa importante, assim, tem que tomar cuidado para não tomar decisões cansado ou com fome, né? Ou sob pressão, muitas vezes. A pressão, então, a respiração vem para isso. Então, muitas vezes, Márcio, tem um ditado que diz ir no mercado com fome é a pior coisa do mundo. E por quê? Porque você começa a tomar decisões baseado num estímulo aí muito forte que é a fome. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo, que eu lembrei de algo importante. Fala assim, mas esse nosso papo de decisão, mudança, para eu parar é a decisão de eu querer parar de fumar? É a decisão? Não só essa, mas eu posso te afirmar que dentro do nosso bate-papo, se você tomar algumas outras decisões na sua vida que estão paradas, eu vou falar disso, talvez isso seja um grande impulsionador para que você se motive a querer mudar outra coisa. Porque quando eu começo a cuidar de algumas coisas minhas, eu começo a querer cuidar de outras, né? Então, talvez algumas decisões suas lá do passado ou do presente que precisam ser tomadas, que estão lhe gerando incertezas, estresse, está emocionalmente abalando você. Talvez isso seja um grande motivador para que você fale assim, eu também vou aproveitar esse momento. O Edson colocou aqui, Fernando, que ele falou, foi depois de um treinamento que resolvi parar. Porque quando a pessoa vai fazer um treinamento desse, ela começa a ver todas as esferas de saúde. E ela vê que, às vezes, aquela que está mais fraca, que ele começa a trabalhar, ele vai equilibrando as outras, né? Sim. Isso você falou. Quando ele trabalha uma, vai ser o impulsionador. Ele trabalha do global, né? A gente chama de alavanca, né? Então, muitas vezes, aí não é a minha... Eu vou falar um pouquinho da minha praia, né? Mas às vezes a gente precisa falar de um processo de mudança, onde alguém precisa mudar. O cara fala assim, cara, eu preciso mudar a minha... Eu como demais, né? Então, lembra que o problema nunca é o problema, né? Estar gordo não é o problema e comer demais não é o problema. As pessoas acham, assim, eu tô gordo, esse é meu problema. Não. Eu como demais, é meu problema. Não.
isso já é consequência. Isso já é um sinal dizendo, existe algum comportamento ou algo que precisa ser resolvido, que se você não resolver, você vai te levar a comer demais e você vai engordar como consequência. Então, acredito que hoje, né, o tabagismo aí, depois você já comentou, mas pode comentar novamente, se você achar necessário, que já existe toda uma dependência química e orgânica, né, que precisa ser trabalhada, mas o ato de te levar a fumar, né, esse impulso é talvez para aliviar algo que precisa ser resolvido, né? Então, uma coisa trabalha diretamente com a outra. E aí, você me perguntou no comecinho, Fernando, como funciona um mentor? Eu digo o seguinte, cara, o mentor é alguém que me ajuda a encurtar os caminhos, a sentir menos dor para chegar num lugar. E aí eu já vou adiantando, meus queridos, mentor não é o seu cunhado, não é sua sogra, não é o seu amigo da faculdade, não é seu vizinho. Ah, eu preciso parar de fumar. Me falaram, fulano parou de fumar sozinho. Ele disse que ele tomou um chazinho. O ciclano... Cara, mentor. Vamos lá. Como que você escolhe um mentor? Alguém que obtém ótimos resultados naquilo que faz. É aquela pessoa que entrega ótimos resultados naquilo que ela faz. Então, muitas vezes você quer um mentor financeiro. Vai perguntar para o seu cunhado, o cara é um quebrado, o cara não tem dinheiro, o cara está devendo, e ele é um palpite. E você vai perguntar e ele vai te responder. Não, investe aqui, faz aquilo. Quem é esse cara para ser seu mentor? Só que, muitas vezes, você vai perguntar de relacionamento. Ah, eu estou com dificuldade com a minha esposa, eu vou conversar com o fulano, porque, cara, o cara já destruiu vários relacionamentos. Então, Então, como que eu escolho algum mentor? Aquela pessoa que demonstra ótimos resultados naquilo que ela faz. Esse é um deles. Então, isso é quando eu preciso consultar, mas eu posso também pagar um mentor. O que é o mentor? É aquela pessoa que já passou por processos e entende as melhores práticas, as melhores habilidades, quais são os melhores processos para eu chegar em algum lugar. Então, ele vai me dar direcionamento. E muitas vezes um mentor financeiro não é o mesmo que eu procuro para um relacionamento, porque o cara financeiramente ele não é legal, mas pô, ele tem ótimos relacionamentos. E assim vai. E dentro da área aqui, né, eu acho que a área comportamental você procura um bom mentor. Tá, preciso parar de fumar. Cara, você tem que encontrar uma mentoria aqui, né? Uma mentoria, um especialista, né? Muitas vezes o mentor ele é um especialista naquela área também. Então, é muito importante a gente entender para quem a gente deve procurar, Márcio. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. Aí você assim, Fernando, e se eu não conheço? Me falaram que tem um médico que é assim. Procura histórico, procura histórico. Histórico. Há quanto tempo ele faz isso? Qual é o histórico? Quantas pessoas já pararam de fumar junto com ele? Quais são os resultados que ele... E é evidência, é resultado. Então, se você fala assim, Fernando, o seu treinamento é bom... Numbers, né? Os americanos sempre falam, show me numbers, né? Give me the data, me dá os dados, me dá o... Eles falam, show me the baby, né? Porque o Brian Tracy fala, vamos parar de falar sobre partos, me mostra um nenê, né? Me mostra os bebês. Tá? E é isso. Você fala assim, Fernando, o seu treinamento é bom? Fala assim, olha, eu posso te passar uma lista de pessoas que é melhor elas falarem quais são os resultados que elas atingiram. Eu falar de mim, eu falar do que eu faço, tá? Então, é muito importante, sim, um mentor. E aí, Marcinho, deixa eu ver nosso tempo aqui, depois para a gente deixar um bate-papo, eu quero dizer o seguinte, como eu disse que talvez algumas mudanças que eu faça na minha vida talvez influenciem diretamente para que eu tome a decisão de talvez não ser mais tabagista, de parar de fumar. Então, seja qual for as mudanças, eu vou falar um pouco sistemicamente. Tem algo na nossa vida que diz o seguinte: como começa, perpetua. O que é isso? Como começa, perpetua? Isso é um sistema. O que começa mal, o que começa errado, perpetua, cara. Então, hoje no presente, a gente consegue olhar para trás e falar assim: comecei mal. Não deveria ter começado daquele jeito. Um relacionamento que começou mal, uma sociedade que começou mal, uma profissão que começou mal. Mas lembre-se,
toda decisão é a melhor que eu tenho no momento. Aquelas decisões que você tomou, tira o peso. Tira o peso. Elas foram mal hoje que você está vendo. Então, mas quando eu começo a entender que como começa perpetua, talvez no momento presente agora eu tenha a autonomia de redecidir. Então pense na sua vida, quais foram as coisas que você começou mal, mas era o melhor que você podia naquele momento, você não tinha outra alternativa, era o que você podia. Só que agora você tem mais conhecimento, você tem mais sabedoria, você desenvolveu, você amadureceu e você pode consertar. Então, a gente precisa voltar atrás, né? Muitas vezes. Porque senão isso vai perpetuar, cara. Um relacionamento que começou mal está perpetuando, uma sociedade que começou mal está perpetuando. Eu resolvi resolver o meu problema fumando, eu comecei mal. Tudo bem, era o melhor que você tinha naquele momento, mas dá para mudar agora no seu presente. Você mesmo tem uma frase, Fernando, que eu sempre separo algumas, né? Você vai se arrepender no futuro se houver futuro. Né? Então, você também sempre tem que ter esse tipo de mentalidade, né? Para poder definir, tomar a decisão correta. Sim. Também. Mas, e aí, a decisão correta hoje, eu tenho que olhar para o presente e ter coragem de olhar para trás e falar assim, olha, lá, aquela decisão foi a melhor, porque eu era jovem, eu não sabia o que eu estava fazendo. Agora eu cresci, então eu vou redecidir como adulto, porque eu não quero que perpetue. E tem uma outra frase, Márcio, sistêmica, que diz o seguinte, como termina, recomeça. Então, muitas vezes eu terminei coisas mal terminadas na minha vida. Eu deixei coisas para trás. E não tem mais nada que me rouba energia, que me rouba merecimento, que me rouba autoestima, do que rabo. O que é rabo? Pendência que eu deixei para trás. Coisas que eu terminei mal terminadas. Naquele momento era o que eu podia fazer, mas eu deixei para lá. Você acredita que eu tenho um cliente, cara? Um cliente que ele performava muito bem financeiramente, mas tudo que ele ganhava, ele perdia, cara. Ele ganhava e gastava. Ele tinha um peso dentro dele e ele, depois de um processo, ele foi entender que era um cheque sem fundo que ele tinha deixado numa escola de inglês anos atrás. E hoje ele ganhava o dobro daquele, exponencialmente, muito mais do que aquele cheque sem fundo. Só que aquilo mal terminado, aquilo que ficou mal resolvido para trás, pesava muito para ele. Então, deixo aqui duas sugestões que talvez lhe deem mais qualidade de vida emocional e mais estrutura até para tomar decisões de mudanças na sua vida, que é olhar para trás, ver o que não começou bem e vem perpetuando e falar, agora chega, no momento presente não dá mais. Eu comecei a fumar lá atrás porque era o melhor que eu podia fazer, eu era jovem, eu estava estressado, eu era menino. Isso vai, cara, chega, senão vai perpetuar, senão vai para você, vai para o seu filho, vai para quem tiver ao seu redor. Esse é um ponto. E outra é olhar para algumas coisas que ficaram para trás, que eu não fechei bem a porta, né? Eu não terminei legal. Um relacionamento mal terminado, uma sociedade mal terminada, a saída de um lugar mal feita. Eu posso também voltar lá e refazer isso. Né? E aí isso me dá um respiro, né? Não confunda o prazer de tomar decisão com o prazer depois da decisão tomada. Porque não tem prazer em tomar decisão. Não é prazeroso fazer uma mudança e tomar decisão. Mas o prazer depois da decisão é tirar um peso das nossas costas. E para eu fechar, depois você deixar aí, Marcinho, para falar um pouquinho, eu digo o seguinte, meus amigos, não entendam, não deixe que as circunstâncias definam a sua vida, ok? Mas sim as suas decisões. Então, você não é as circunstâncias da sua vida, né? Mas sim as suas decisões. Não é o coronavírus que vai dizer o que é a minha vida, não é o meu chefe que vai me dizer qual é a minha vida, não é a minha circunstância financeira, sim, mas as decisões que eu tomar é que vão definir quem é Fernando. Quem é Fernando, né? É isso, cara. A Eliana fez alguma pergunta aqui, Fernando? Eliana Neomácia, como fazer essa volta quando se trata de um relacionamento, né? Bom, para resgatar, eu vou resumir porque não é esse o nosso assunto, mas algumas decisões difíceis como um relacionamento, é difícil voltar atrás, porque eu não tenho nem coragem, né? Mas a gente pode se aproximando, né? Eu posso curtir uma mensagem, eu posso mandar um negocinho, aos poucos eu vou me aproximando. E tem que ter bastante humildade, né? Eu acho que é a decisão da humildade, das posições perceptivas. Mas a gente deixa esse papo para uma outra live aí.
Fernando, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho lá na academia a respeito de que, às vezes, o que é angustiante é você ter o paciente doente, né? No caso, o tabagista, mas a gente pode falar da obesidade, e é aquele paciente que ele não está tendo arranque para mudar. E o bom treinador, enfim, o bom médico, e eu sempre uso uma metáfora, que até coloquei, que é a metáfora do encanador, que não adianta você ser chamado para ir consertar o chuveiro, mas você vê a torneira pingando, e você vai para o chuveiro e esquece a torneira pingando. E o médico, ele faz muito isso. E o fumante, que ele está naquela fase não contemplada, ele não vai se mexer, né? Ele vai ficar ali quietinho, ele está na zona de conforto. Ele vai com medo para o médico. Mas voltando para a parte de ser o bom treinador, que tem que conduzir as pessoas a uma tomada de decisão, né? Então, a forma que eu vejo é que, assim, você mesmo falou, o bom coach ele tem que gerar esse tipo de decisão. Mas e quando o fumante ele fica ali na zona de conforto dele? Como é que você esquenta a chapa? Como é que você faz esse processo de decisão? E às vezes, muitas vezes não é muito rápido, né? Você tem que ter uma análise rápida. É um processo. Como é que você vê esse processo de mudança no caso de saúde, assim? Ô Márcio, você tem um desafio, né? Que muitas vezes essa pessoa ela tá na fase da negação, então você vai tudo que você disser para ela vai argumentar e ela tem uma boa saída. O que a gente trabalha muito, Márcio, é trabalhar com evidências, tá bom? Então, se você fala, eu vou usar na minha praia, tá bom? Você fala assim, cara, o cara tá quebrado financeiramente, mas ele tá negando isso. Eu começo a pedir um extrato, eu começo a pedir que traga as contas do cartão para a gente poder dar uma olhada nisso, né? Eu acho que o papel de um bom médico também, um bom coach, um bom treinador, é trazer luz para que a pessoa enxergue aquilo que ela não está querendo ver. E muitas vezes a gente faz isso pela dor, né? Muitas vezes eu particularmente, tá? Eu começo a tentar trazer mais autoconsciência, não só do dano que ela está causando a ela, mas principalmente as pessoas que estão ao redor dela. Eu começo a tentar trazer, mostrar que existem consequências muito maiores que está gerando e que ela se torna também responsável por isso também. Então a gente começa a esquentar a chapa mostrando a dor, né? Tentando mostrar a dor. Clareza, né, Fernando? Acho que ter clareza. Eu acho que eu já falei, alguns clientes já saíram de treinamentos ou de algumas sessões batendo a porta e falando assim, eu não tô acreditando que eu tô vindo aqui para você me falar isso. E foi embora e bateu a porta. E não voltou por um tempo. Mas depois de um tempo ele ligou e disse o seguinte, cara, aquele dia eu saí muito bravo, eu queria, se eu pudesse, eu te dava um safanão. Mas depois eu fiquei pensando, porque eu acho, Márcio, que um dos papéis é plantar a semente. Muitas vezes, uma frase bem colocada, você planta a semente que aquilo fica ruminando, né? A pessoa, ela fica ruminando aqueles pensamentos ali e no tempo dela, ela vai fazer essa mudança. Então, eu acho que a informação é muito importante, né? Fernando, é exatamente isso. Quando eu falo para médicos também, eu falo que a primeira é a informação. E o fumante, ele não sabe onde ele está enfiado. É impressionante. Ele parece que põe uma venda no olho e ele tá. Isso tem depoimentos dos próprios fumantes, tá? Algum fumante que esteja por aqui. Estou vendo que o Marcos Vinícius está aqui. Depois vou ler aqui rapidinho, mas o próprio fumante parece que ele vive numa cortina de fumaça. E quando ele sai, é fato, porque tem toda a química, ele está envolvido, é droga, é prazer, enfim. E funciona para qualquer tipo de droga. Eu sempre uso um exemplo para os fumantes, que no passado tinha uma propaganda que aparecia a criança ele virando um álbum, né, de família. O fulaninho aqui com 8 anos, aqui com 12 anos, aí com 14 ele conheceu as drogas. Aí volta no álbum quando ele tinha 28 que ele largou as drogas. Ou seja, esse período ele não se conhecia. E muitos fumantes, eles chegam depois e falam assim, gente, eu não me conhecia. E alguns deles fazem até o termo de renascimento. Vixe, renascimento total. Então, eles não tinham a noção
do que é ficar. E quando você traz essa clareza para eles, o que eles vão ter depois do cigarro, aí não tem volta. Como diz um dos meus mentores, ele fala assim, quando você vê, você não consegue mais desver. Né? Só que você trazer essa clareza que às vezes ele não quer ver. E é isso que a gente precisa começar a conversar com o fumante, para que ele tenha clareza de tudo que tem, de todo o aspecto da doença, de todo o trabalho, de todo o processo para tirá-lo dessa doença grave aí. Sim. E nesse momento, Márcio, você plantou a semente. Mesmo que ele negue, porque a negação tá bom, mas isso, só que ele fica refletindo sobre aquilo, né? E em algum momento ele vai para esse processo de mudança. O Marcos Vinícius falou aqui, ele foi um dos pacientes que ele me achou na internet. Ele me buscou lá, o Marcos pode colocar aqui, ele é do interior de São Paulo, não vou ficar especificando, mas ele já fiz um videozinho com ele, e foi esse processo mesmo. Ele começou a consumir, ele começou a ter informação, ele teve o arranque, não, vou para São Paulo, aí ele me encontrou, a gente conversou um dia. E eu acho que coloca aí, Vinícius, o quanto tempo você já está sem fumar, eu acredito. Então, esses processos, por isso que eu acredito muito nessas transformações, quando você traz clareza, e é um dos motivos da gente estar fazendo essas lives, e o motivo de eu te chamar aqui foi para a gente trazer mais clareza do que é um processo de mudança, né, de decisão e mudança, que envolve, é lógico que tem a doença envolvida, mas serve para tudo na nossa vida, né, Fernando? Eu acho que quando você quer dar os seus sua mensagem final aí, que eu tô vendo que faltam uns 4 minutos para a gente acabar, e senão a gente vai mais, mas parece que esquentou agora. Não, mas nós podemos fazer outras, escolher outros temas, né? Eu acho que o Vinícius colocou aqui, Marcos, 67 dias, é isso aí? 7 dias. Legal. Parabéns, Vinícius, parabéns. Parabéns, cara. E sabe o que é legal para o Vinícius? A gente começar a entender o quanto uma decisão e uma mudança gera de benefícios e consequências, não na hora que eu tomei ela, mas daqui 1 ano, 2, 3, 5. Então, meus amigos, mais uma vez eu digo, olha, mudar é difícil, mas se acomodar pode ser fatal, tá bom? Então, cada um faça a sua avaliação aí, o preço que você está pagando hoje por não decidir algumas coisas, tá bom? E aí multiplique por 5 anos. Se você já paga um preço caro hoje por não tomar alguma decisão, fazer mudanças necessárias, daqui a 5 anos a dor vai estar maior, daqui a 10 anos a dor vai estar muito maior. Então, eu agradeço o convite e deixo a palavra a você. E, Márcio, como eu já coloquei para você em outros contextos, conte comigo, tá bom? Tudo que for para promover melhoria, qualidade de vida, conte comigo. Temos muitos assuntos. Escolhe e a gente volta a se falar numa próxima aí, tá bom? Só te agradeço, Fernando. E você sabe que nos meus processos, e não tem como, mesmo tudo que a academia me ensinou no ano passado, que a gente teve o prazer de compartilhar muito mais tempo com você e conhecer muito mais de tudo que você traz de conteúdo, em todos os meus processos não tem como não colocar. E aí onde eu acho que as pessoas agora, ainda mais com o processo do Covid, que as pessoas estão tendo que ficar mais em casa, revendo uma série de conceitos, consumam isso da internet. O Fernando tem uma série de conteúdos lá na Signa. Isso está sendo fundamental. Acho que você ter esse tipo de conteúdo acalma a alma e te traz clareza de que você tem que ter uma inteligência emocional para passar por essa fase. E trazendo para o tabagismo é o momento de parar. Você quer falar mais alguma coisa aí, Fernando? Estou vendo que você está... Tô vendo a galera aqui, tô vendo a galera aqui, feliz. E eu digo o seguinte, Márcio, antes da gente encerrar, pode ter 10 pessoas, 1000 pessoas, não importa. Se uma dessas pessoas, tomar uma decisão que valeu a pena, para nós valeu muito, valeu tudo isso. É exatamente isso. Fernando, te agradeço o seu tempo, tá encerrando aqui mais alguns segundos. E vamos tentar combinar outra coisa. Acho que os seus processos, tudo que você me ensina, eu aplico. Então, nos meus processos tem tudo isso de desenvolvimento pessoal, de PNL, tudo que eu aprendi na academia. E é isso que eu tenho certeza que faz toda a diferença nesse processo. Não é só a química, não é só cognitivo comportamental especificamente. Tem uma série de ferramentas
sensacionais e que consumam o que o Fernando tem para produzir. Está lá na Sigma, @Sigma Treinamento. Vocês podem conhecer o Fernando Trevisan. Procurem aí, porque é sensacional. Vai trazer mais clareza e, com certeza, processos de mudança. E saia da zona de conforto, que vai ser para o seu crescimento. Fernando, muito obrigado, viu? Boa noite aí. Um abraço, um beijo no coração e abraço nas artérias, como eu gosto de falar. A Luísa mandou um abraço nas artérias aí. Fica com Deus. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.